Olá, meus amigos. Estamos de volta com mais uma oficina do conhecimento. Na última aula, nós falávamos sobre o impacto da cosmovisão cristã em uma vida plena, abundante em Cristo Jesus. Nesse segmento, nós vamos continuar mostrando como essa cosmovisão foi impactada pela cultura grega e a evolução dessa cosmovisão ao longo da história da igreja e como nós precisamos refletir sobre os dias de hoje para que possamos, de fato, desfrutar de um evangelho que seja absoluto, de um evangelho que seja pleno. Como a igreja defenderia a sua fé na ressurreição de Jesus em oposição às filosofias altamente desenvolvidas dos seus dias? Nós falávamos com vocês que, na época da igreja primitiva, havia uma incidência, uma influência muito grande da cultura grega, do pensamento filosófico grego. Muito embora o mundo naquela época estivesse sendo governado politicamente por Roma, pelo Império Romano, o pensamento, a cultura, a filosofia que predominava era a cultura grega, que era marcada pelo dualismo, por uma visão de mundo separada entre uma perspectiva espiritual e uma perspectiva material. É de se ressaltar que os pensadores clássicos, eles tiveram ensinamentos interessantes, bons. Nós conhecemos nomes como Homero, Sócrates, Platão e Aristóteles. E eles enfatizaram a ordem racional do universo, que mais tarde tornou-se a inspiração importante para o desenvolvimento de uma ciência moderna. Levantaram-se contra os materialistas e os hedonistas dos seus dias, afirmando os ideais eternos de verdade, bondade e beleza. Esses filósofos gregos, eles argumentaram que o conhecimento era objetivo e não somente uma crença social. Os pensadores cristãos, eles acharam muito apropriado e, consequentemente, adotaram diversos elementos dessa filosofia clássica como ferramentas intelectuais para dar expressão filosófica à fé bíblica que tinham. Contudo, é que se ressaltar, há de se frisar, que esses pensadores gregos, eles não eram cristãos, eram pensadores pagãos, e muitas das suas doutrinas eram incompatíveis com a verdade bíblica. Para nós sermos justos, os pais da igreja não deixaram de absorver boa parte do pensamento grego, afinal, era o único idioma conceitual que havia quando trataram do mundo culto dos seus dias. O pensamento clássico se encarregou de traçar uma dicotomia rígida entre matéria e espírito, tratando o reino material como se fosse menos valioso que o reino espiritual. E, por vezes, esse reino material era sinônimo de maldade. A salvação estava definida em função dos exercícios ascéticos que visavam a libertar o espírito do mundo material para que pudesse subir a Deus. Percebam que aquela dicotomia que permeava a filosofia grega passa a ser absorvida pelo pensamento cristão primitivo. Por que é que Platão, então, é tão importante para você compreender o impacto da cultura grega no pensamento cristão primitivo? Porque Platão ensinou que tudo é composto de matéria e forma. A forma seria, então, algo bom, seria algo divino, enquanto a matéria seria caótica. Essa matéria e forma, juntos, seriam um material bruto disposto em ordem por ideias racionais. Em outras palavras, o que Platão definia é que havia uma matéria que não foi criada, que era eterna, e que precisava de ser formatada, de ser moldada. E esse formato e essa forma era o impacto do divino no mundo material. Notem que essa filosofia grega não coaduna com o pensamento cristão, uma vez que na cosmovisão bíblica nós aprendemos que a matéria ela não foi pré-existente, ela de fato foi criada. A Bíblia no livro de Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus é o ente criador, é aquele que constrói, que cria, que traz à realidade a matéria, não é? Então essa matéria foi criada por Deus, ela não é pré-existente.
Não dá para você conciliar esse pensamento grego de uma matéria que existia para sempre com uma cosmovisão cristã baseada na criação divina de todas as coisas. Ora, quando nós notamos que Deus criou todas as coisas, tudo que Deus cria é naturalmente bom. O livro de Gênesis reflete isso. Deus cria e ele constata. Deus criou e tudo o que ele fez é bom. Pois bem, na filosofia grega desse dualismo, a matéria, apesar de ser pré-existente, ela tem um quê, tem uma essência de algo impuro, imperfeito e às vezes não tão bom, má. A matéria seria então má. O ajuste divino sobre a matéria é que muda todas as coisas. Não dá para você conciliar esse pensamento. Note que, biblicamente, se você vai pelo pensamento grego de uma matéria má e ruim, você vai acabar caindo em uma cilada filosófica. Porque quando Paulo nos exorta no livro de Gálatas, capítulo 5, a evitar a concupiscência da carne, ele não estava aludindo à matéria, ao corpo. Paulo usava a palavra carne como um termo técnico para referir-se à natureza pecadora. Porque se o corpo fosse inerentemente pecador, a encarnação teria sido impossível, porque Jesus Cristo, Deus divino, assumiu o corpo humano e nunca pecou. Por isso que quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Corinto, a sua primeira carta no capítulo 1, ele já começa mostrando que o evangelho de Cristo, ele é loucura para os gregos, é vergonha para os judeus e loucura para os gregos. Por quê? Porque não dá para, no pensamento, na mente grega, na ideia grega, na filosofia grega, você conceber a lógica de o eterno, o divino, ganhar forma material. É incompatível pelo pensamento grego. No entanto, biblicamente, pela visão da criação, como tudo que Deus criou é bom, a matéria em si, ela não dá para você definir como boa ou mal. Na verdade, a matéria é um elemento que se utiliza pelo ser humano, pela natureza humana criada por Deus e que pode ter um destino bom ou um destino mau, a depender da perspectiva da queda, como nós aprendemos na última aula: criação, queda e redenção. O fato absoluto e monumental que o próprio Deus assumiu a forma humana fala de modo decisivo sobre a dignidade do corpo. Para os pensadores gregos, a declaração mais tremenda que os cristãos fizeram foi que Deus tornara-se uma pessoa histórica que foi vista, ouvida e tocada. Você precisa entender que na cosmovisão cristã, a matéria em si, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Isso depende, então, da forma como o ser humano lida com essa matéria. Se ele é um ser humano cujo pensamento, cujo raciocínio, cuja perspectiva de mundo é ainda influenciada pela queda, geralmente ele vai perverter a matéria, vai desvirtuar a essência boa da matéria. Mas se ele está redimido em Cristo Jesus, o que é que vai acontecer? Ele vai dar uma forma boa, uma forma agradável. Ele vai, de fato, comissionar aquilo que Deus atribuiu a ele de forma louvável e usar essa matéria para a glória do Senhor. Na próxima aula, a gente continua refletindo sobre esse assunto.